Eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Chakran, o mentiroso do Rodrigo Silva, o arqueólogo, historiador formado na faculdade da própria igreja, não quer que vocês saibam. Olá, tudo bem? Você provavelmente conhece essas duas pessoas, Rodrigo Silva e o Vic Vanilla, tá? O Rodrigo Silva é um arqueólogo adventista e o Vic Vanilla, ele se intitula satanista, mas parece que disseram na internet que ele não quer mais que as pessoas chamem ele de satanista. Eu não vejo nenhuma dificuldade em chamá-lo de satanista. Não adianta, se vocês olharem as redes sociais dele, só tem figura de Satanás, então a pessoa automaticamente é satanista. Ela querendo ou não, porque se ela não serve a Deus, ela serve a quem? E nesse vídeo ele vai falar sobre algumas coisas que acontecia na época em que os hebreus adoravam a Deus e também a outros deuses. Eu quero que você ouça o argumento dele, depois eu vou explicar tudo que ele falou aqui, tá bom? Então vamos assistir? Eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Chakran, o mentiroso do Rodrigo Silva, o arqueólogo, historiador formado na faculdade da própria igreja, não quer que vocês saibam. Vocês sabiam que os antigos hebreus cultuavam vários deuses da região do Levante e da Mesopotâmia? Sim, a gente sabe porque está na Bíblia. Podemos encontrar essas referências no Antigo Testamento, quando Deus advertiu o seu povo, e mesmo assim o seu povo se inclinou para os deuses. Então isso está na Bíblia. E que isso nunca, eu repito, nunca interferiu na fé e na relação deles com Adonai, com o Deus bíblico. Exatamente, eles acreditavam numa espécie de hierarquia divina. E isso a igreja não quer que você saiba, porque além de libertar, acaba com a intolerância religiosa. E a intolerância religiosa é lucrativa para eles porque eles monopolizaram a figura do divino. Para de ficar pagando podcast, né, Rodrigão? Pinóquio Silva? Vem pro debate de verdade, para de ficar espalhando suas mentiras sobre Israel para vender pacote de turismo para lá. Vem com a verdade aqui do historiador. Enfim, em 2012, durante as escavações arqueológicas da doutora Ana Eirich e do Dr. Hamoud, que são chefes do Departamento de Antiguidades de Israel, da Autoridade em Antiguidades de Israel, encontraram um sítio arqueológico a 8 quilômetros de Jerusalém, do antigo templo de Salomão, onde ficava o antigo templo de Shlomo. Encontraram um segundo templo chamado Tel Motzah. Isso saiu em toda a mídia de Israel, até no principal jornal local, que é o Haaretz, que vocês podem encontrar até de forma virtual. O próprio governo de Israel e as maiores faculdades de Israel validaram aquele sítio arqueológico como as ruínas do antigo templo de Tel Motzah. E sabem o que era o templo de Tel Motzah? O templo de Tel Motzah era um local onde os antigos hebreus prestavam culto a vários deuses do Levante, da Mesopotâmia e principalmente a Asherá, a grande parte feminina do divino que foi sufocada pelas religiões escravagistas patriarcais. Deixa eu explicar uma coisa importante. Se você ler o livro de Jeremias, uma das maiores advertências que Jeremias traz para o povo é exatamente a idolatria à deusa Asherá, que era conhecida como a deusa dos céus. As pessoas se dobravam ali diante dela, faziam ali balaíns, ou seja, estátuas, e se prostravam quando tinha ali uma sombra ou algo do tipo. Em qualquer parte ali que tinha ali uma árvore ou até mesmo um campo aberto, o povo de Israel idolatrava a rainha Asherá. Então isso era muito típico entre os israelitas, mas em nenhum momento, repito, em nenhum momento Deus aprovou a idolatria do povo, porque Deus, ele abomina a idolatria. Lembre-se que é um dos mandamentos, e um dos mandamentos nos diz: não se prostrarás diante de outras imagens, ou seja, é um mandamento. Agora, o povo hebreu respeitava? Nem sempre. Eles realmente adoravam a Deus e ao mesmo tempo tinham ali nas suas casas balaíns. Não que Deus aprovava aquilo. Tinha gente que ia adorar a Deus no templo e depois, quando chegava em casa, clamava o seu Deus. Inclusive, historicamente, isso já foi comprovado. Agora, não quer dizer que Deus aprovava essas coisas. O que dá a se entender é que o Vic Vanilla está explicando que Deus apoiava essa ideia e que era comum entre os hebreus. Não era comum, não. Eles faziam isso escondido. Eles não adoravam o mesmo Deus no templo. Não era assim que funcionava. Tá? Então, gente, precisamos tomar muito cuidado com essas fontes, tá bom? E estes cultos, ao contrário do que o Rodrigão fala, não eram proibidos pelas autoridades rabínicas de Israel da época, nem pelos Koanim, os sacerdotes do primeiro templo.
Nessa época, que vem desde 900 anos antes da Era Comum até aproximadamente o ano de 10 antes da Era Comum, os dois templos eram mantidos em atividade. O Templo de Salomão, servindo como um local de culto ao deus Adonai, Elohim, e o segundo templo de Tel Motzá, servindo como local de culto aos outros deuses inferiores na hierarquia divina, que serviam ao grande Adonai como sendo forças da natureza. E lembre-se, né? Já que ele é satanista, para ele mentir não há nenhum problema, tá? Porque lembre-se que a Bíblia nos diz, né? Quem é o pai da mentira? O último tiro agora, senhor Rodrigão. Depois eu posso até conversar com você em hebraico, se você quiser, anime da Berivri. O nome Elohim, que é o nome de Deus no livro de Gênesis, Bereshit em hebraico. Elohim significa um plural, na verdade. El significa Deus, soberano, e o final Im, essa terminologia indica um plural masculino no hebraico. Então, Elohim, a melhor tradução, Deus dos deuses. Deuses. Hierarquia. Deus soberano e os outros deuses, cumprindo as suas funções para que o todo funcione. O que ele disse aqui não faz muito sentido. Se vocês lerem a Bíblia em hebraico, em Gênesis capítulo 1, existe ali a narrativa sobre a criação, sobre como tudo aconteceu. E aquilo dali é verídico. Um Deus criou todas as coisas. E se você olhar lá, o primeiro versículo diz: Bereshit barat Elohim et hamash vet haaretes. Ou seja, significa Elohim é Deus, é o próprio Deus. Então, como que a gente pode usar Elohim aqui, tratando-se de deuses, como se fosse uma hierarquia, se está em Gênesis capítulo 1 falando apenas de um Deus? Então, peraí, quer dizer que antes da criação já existiam outros deuses? Não faz sentido, entende? Entretanto, isso não quer dizer que existam outros deuses. Não. Nós temos que estudar a língua hebraica e entender por que certas palavras são usadas em alguns livros e em outros livros não. Por que em algumas regiões o nome de Deus é chamado de Yahvé e em outras regiões é chamado de Elohim? Temos que ver o contexto. Existe uma ideia também de que o nome Elohim, ou seja, atribuído a Deus, era usado para confrontar os outros deuses, dizendo, olha, ele é o Deus dos deuses. Então temos que tomar muito cuidado com essa ideia de usar, por exemplo, um nome no hebraico e não entender a situação que está sendo usado. E muitas vezes, para vocês terem uma ideia, o nome Elohim é usado para anjo ou até mesmo homem forte. Então depende muito. Agora, o que ele disse aqui, em partes, ele tem razão, porque realmente Elohim está no plural. Mas não indica que existe uma hierarquia de deuses. Não, só existe um Deus. Não existem outros deuses. Essa dualidade de monoteísmo contra politeísmo, isso foi criado por quem ganha com a fé, com os exploradores da fé. Principalmente o cristianismo. Porque os judeus, os umbandistas, os candomblecistas, os budistas se dão muito bem em Israel. Há espaço para todos, porque crer em um Deus soberano e poderoso não faz os outros deuses não merecedores da nossa atenção também. Não é verdade o que ele está dizendo. Ele disse o seguinte: era muito comum os hebreus adorarem outros deuses e os sacerdotes e até mesmo ali os profetas e os levitas permitirem que isso acontecesse. Não é verdade, porque eles estariam quebrando um dos mandamentos. E isso não era permitido, principalmente no templo. Gente, eles recitavam a Torá. É impossível eles lerem a Torá e dizerem não se prostrarás diante de outros deuses e chegarem em casa e adorarem a outros deuses. Isso é quase impossível. Agora, tinha pessoas que adoravam outros deuses? Sim, porque em alguns sítios arqueológicos foi encontrado alguns balaíns e até mesmo imagens. Recentemente encontraram como se fosse uma pedra, e nessa pedra estava ali, na verdade, uma imagem como se fosse de um deus, próximo daquilo que os babilônios serviam e adoravam antigamente. Então, isso era muito comum. Os hebreus, infelizmente, por não confiarem em Deus, se prostraram diante de outros deuses. E a todo momento isso é visível na Bíblia. Em nenhum momento nós escondemos isso. Agora, dizer que isso era comum, era normal, daí é pegar pesado, né? Aí falta um pouco de entendimento sobre a Bíblia e sobre a história dos próprios hebreus, né? Então vamos lá. As religiões nunca se dividiram antes do cristianismo, que veio com a sua separatividade e dualidade. Eu estou montando o primeiro templo ecumênico, a primeira igreja ecumênica para pessoas de todas as religiosidades. Em breve eu lançarei novidades para vocês.
E para finalizar, ele colocou aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde fala que Deus nos criou segundo a sua imagem. E ele colocou aqui, né, provocando divindades. Na verdade, não, ele criou os anjos, ele criou tudo que há. Agora, dizer, por exemplo, que nessa passagem Deus criou os deuses, não tem como, porque Deus é único. Não faz sentido ele criar outros deuses. Ele sozinho consegue governar todas as coisas. Para você criar outros deuses, você não tem que ter suficiência própria, ou seja, eu não vou dar conta de tudo isso, então vou criar outros deuses. Não é como na mitologia grega ou até mesmo na mitologia babilônica. Longe disso, Deus é único. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São esses três seres que governam todo o universo, esses seres divinos. Inclusive, Jesus morreu por nós, o Espírito Santo intercede por nós, e é Deus que nos salvará do grande juízo. Então existe uma hierarquia entre esses três. Agora, entre outros deuses eu não conheço falando biblicamente, tá bom? Então tome cuidado com aquelas pessoas que ficam falando coisas na internet sem embasamento bíblico e muito menos fontes confiáveis. E no final o que ele queria eram duas coisas. A primeira coisa, abrir um templo ecumênico, e a segunda coisa, ter um debate com o Rodrigo Silva. Eu não sei se o Rodrigo Silva vai aceitar. Eu acho que não, porque ele é professor, ele é acadêmico, eu acho que ele não quer, ferir a imagem dele por causa de um debate com um satanista. Eu acho que ele não vai nessa não, tá? O Rodrigo Silva, ele é um ótimo arqueólogo. Como arqueólogo, ele é ótimo. Como teólogo, eu não indico, tá? Principalmente tratando-se da teologia dele, que é adventista. Então, eu não indico a teologia do Rodrigo Silva, mas sobre arqueologia, ele é muito bom. Inclusive, eu tenho alguns livros dele aqui em casa sobre histórias bíblicas e sobre arqueologia. Agora, de teologia, eu não tenho, assim, interesse em comprar, e eu acho que ele foge muito de alguns princípios hermenêuticos, tá? Isso devido ao fermento que ele tem na teologia dele, que é o adventismo. Tem coisas que simplesmente ele não abre mão, então ele defende a todo custo. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.